Olá! Hoje vamos falar sobre uma coisa que apavora muita gente dentro da empresa. É quando ela tem que expor uma ideia ou fazer uma apresentação para outros dentro da empresa. Você já passou por essa situação? Eu já passei muitas vezes e confesso que em algumas delas tremi feito vara verde. Porém, com a prática, a gente aprende que não é tão difícil assim. E quando a gente se prepara bem e tem uma boa técnica, fica ainda mais fácil. Então hoje eu quero te dar algumas dicas que você deve treinar, evidentemente, mas que vão te ajudar com certeza quando você tiver o desafio de fazer uma apresentação em público. Em primeiro lugar, quando você estrutura uma ideia, é obrigatório que você a divida em 3 unidades muito lógicas, mas que nem todos percebem. São elas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da sua ideia. Pode parecer óbvio, mas tem pessoas que começam a falar, não sabem a hora de terminar, ou então você simplesmente não entende o que elas quiseram na verdade dizer. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão podem ser substituídos por outras 3 palavras: início, meio e fim. Ou seja, estruture a sua apresentação de maneira que o início, o meio e o fim sejam claramente percebidos pelas pessoas e que você transmita uma mensagem objetiva ao final da apresentação. Como é que nós estruturamos a introdução? Através de alguns pontos importantes. Primeira coisa, cumprimente as pessoas. Segundo lugar, deixe claro sobre o que você vai falar. Em terceiro lugar, mostre rapidamente a relevância do seu tema. E em quarto lugar, especifique o tempo que você vai levar, porque você não sabe a urgência e os problemas da sua plateia. Alguns são fumantes. Se você não especifica o tempo, ele não vai prestar atenção e vai ficar pensando consigo mesmo: poxa vida, será que vai me dar vontade de fumar? Algumas pessoas têm necessidades fisiológicas mais frequentes. Se você não especifica o tempo, a pessoa fica insegura e já vai sentando mais atrás para não ser notada quando precisar levantar. Portanto, especifique na sua introdução esses pontos de tal maneira que você transmita segurança para aqueles que te ouvem e tranquilidade psicológica. Partimos depois para aquilo que é a parte fundamental da apresentação, que é o desenvolvimento. Se a introdução durar 2 ou 3 minutos, o desenvolvimento pode vir a durar talvez 60 minutos, 120 minutos, ou seja, o desenvolvimento é a parte mais importante. Ele pode ser estruturado de muitas maneiras. O método McKinsey, por exemplo, nos orienta de que no desenvolvimento nós já devamos colocar a conclusão em primeiro lugar. Existem muitas formas. A que eu vou te passar chama-se desenvolvimento por linha temporal e pode ser útil para você que está iniciando. Em primeiro lugar, tudo que você vai expor tem um status no dia de hoje. Se você quer, por exemplo, vender para a diretoria uma ideia, significa que você quer melhorar o que já existe. Então a primeira coisa é você fazer um apanhado de dados sobre a situação atual daquilo que você quer expor. Está tentando vender a ideia de que a empresa tem que comprar uma nova máquina? Coloque então os dados do que está acontecendo hoje sem a máquina ou com a máquina velha, para que você faça um contraste no devido momento sobre os ganhos de produtividade. Você desenvolveu um projeto e melhorou indicadores? Então recue um pouco no tempo e situe como é que eram esses indicadores antes de você fazer o esforço atual. Ou seja, sempre situe o status daquilo que você quer abordar pelo seu grau de atualidade. Em segundo lugar, sempre deixe bastante claro as vantagens do que você quer propor para que as pessoas vejam que o que você quer fazer tenha lógica e tenha êxito. Então, se você começa abordando algo na situação atual
e quer que uma máquina seja adquirida, ou quer que um projeto seja valorizado, deixe sempre claro quais são os ganhos de vantagem daquela melhoria. Vai diminuir o tempo? Vai ter menos perda de material? Vai ser feito mais rápido, com mais qualidade, com menos pessoas, com menos custos? Tudo isso tem que soar como vantagem. E você deve expor para deixar claro a linha de progresso que as pessoas precisam perceber para comprar a sua ideia. Um outro ponto bastante importante é você criar um cenário futuro. Você não começou no cenário atual com as suas dificuldades? Depois você não expôs as vantagens do que quer fazer ou do que já fez? Então você precisa criar um cenário virtual futuro, onde tudo que você imaginou no seu projeto funcione bem. Então, a produção terá menos barulho, será bem mais feita, com menos cansaço, com menos consumo de energia elétrica, com maior qualidade, com maior rapidez para o cliente. Crie um cenário futuro. É por isso que esse método se chama desenvolvimento por linha temporal. Você começa hoje e vende a ideia de um cenário futuro maravilhoso. Funciona? Funciona, porque na empresa tudo aquilo que soa como mantenedor ou gerador de lucro tenderá a ser aceito ou então a ser bem avaliado. Por último, nós temos a conclusão. Como é que nós devemos concluir uma apresentação? Eu conheço pessoas que fazem exposições maravilhosas e depois de terminarem o desenvolvimento, olham para a plateia, dizem um obrigado e caem fora. Não é assim. Existem muitas maneiras também de terminar uma apresentação. Eu gostaria de sugerir duas formas que funcionam. A primeira é quando você termina de modo motivacional. Ou seja, você quer transmitir para as pessoas a positividade daquilo que vai melhorar. Então você usa frases como nós vamos conseguir superar, nós vamos vencer todos juntos, isso é um esforço conjunto, combinado, obrigado a todos e coisas do tipo. Mas você pode também terminar de uma maneira reflexiva, levando as pessoas a pensarem sobre aquilo que você expôs. Notadamente quando você quer vender alguma coisa que influencia diretamente a atitude e o comportamento das pessoas. Então, no fechamento reflexivo, como o nome diz, nós fazemos as pessoas pensarem e usamos expressões do tipo, feita essa apresentação, pessoal, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, meditem sobre os efeitos, pensem um pouco sobre as consequências e por aí afora. Essas formas de concluir são eficazes, mas elas têm que estar conectadas com o objetivo e a temática da sua apresentação, para que você use a ferramenta certa, da melhor maneira e no momento adequado. Com isso, então, fica um pequeno guia de como fazer apresentações bem feitas. E o mais importante, pesquise bastante, traga dados, informações, esclarecimentos. Isso ajuda a sua técnica. Por outro lado, esse conjunto todo também é ajudado pela sua técnica e a sua apresentação ganha valor. Inscreva-se no nosso canal. Lá você tem dicas periódicas sobre economia, sobre o mercado de trabalho, gestão de empresas, o funcionamento do mundo corporativo, tudo isso num clique apenas. Muito obrigado e até a próxima.